Hello! Sejam bem-vindos a esse podcast que às vezes atrasa, mas não falha, Alessandra. Não, E claro que volta. não. E volta, e vai, e volta. Isso aí. Eu estou aqui com Cecília para a gente gravar mais um episódio Prazer. maravilhoso. A Cecília faz parte da Estalo, pessoal, se tu não conhece, né? Bem bacana. Se tu quer ver o rostinho dela, que é bem legal, bem harmônico, né? Ah, é, É. Alessandra, obrigada aí pelo feedback. O cabelo bem Tô ajeitado, cresça hoje, diferente do né? meu. Se tu quiser ver tudo isso, tem o nosso canal no YouTube, né? Quem nos Além escuta. disso, também tem uma caneca já comemorativa da Copa, para deixar aqui o jabá, né? Ah, Lá muito diretamente bem. da Austrália, o Brazilian Styles. Olha Diretamente só, da Austrália, chique, patrocinado chique. pela minha prima Ana Lúcia. Um beijo, Ana Lúcia. Escutem o nosso podcast. Estou aqui tomando um chá com a minha super caneca em comemoração. É. Brasil Hexa! Vai ganhar, né? Ah, será? Olha, eu Vamos tô ver. bem, eu tô até esperançosa. O Gustavo me Ah. contagiou. Ele tá super Quem é o esperançoso. Gustavo, Alessandra, nesse podcast? Conta aqui. Tava um amigo meu Hã? que mora aqui em casa. Um amigo que mora aqui em casa. Tu é uma senhora agora. Sou uma Não pode. senhora casada, Uma senhora casada. casada. De papel passado. De Não pode passado. mais. Não dá para brigar assim, ai, vai embora, assim, simples. Não Não, dá. nem Agora podia envolve antes muita também, né? coisa. Não, mas é que agora é muita coisa, envolve muita coisa. Justiça! Ai, que horror, Mas que não tem horror. aquele período do arrependimento? Quando a gente Pois compra na é, internet, a gente tem 7 dias de arrependimento. esse não tinha nem nas letras miúdas que eu podia devolver. Olha, vamos pesquisar se alguém sabe aí se tem prazo de validade. É, Sabe assim, o meu pai brinca com o meu marido, que eu tô há 23 anos numa mesma relação, né? E meu pai diz: já acabou o prazo de validade, não dá para já devolver. deu. Não dá mais. Mas a Agora vai Alessandra ficar até vai o fazer final. um mês. Vai fazer um mês, Vai fazer 30 um dias. mês. 30 dias de casada. E aí as pessoas perguntam: mudou alguma coisa? Não, nada, nada mudou, nada mudou, né? Mas isso tudo, Cecília, a gente está Por quê? falando por quê? Porque mudanças da vida, né? Mudanças que podem ser marcos, né, na nossa história. Pode ser quanta gente aí tá nos contando aí que tá saindo do trabalho, ou agora tá É, saindo de férias, ou as folgas são diferentes, e a Copa agora, se a modelo gente do vai ganhar, se a trabalho. gente vai perder. Tudo isso envolve o quê? Envolve o quê? A nossa capacidade de sermos resilientes, Exato. hã? Né? E Briga, briga aí. essa palavra é tão difícil, né? Ali, às vezes a gente fala resiliência e as pessoas acham, Resiliência. faz uma faz uma cara de quem entendeu, né? Mas, Aham. assim, né? Explica um pouco, fale um pouco mais sobre isso, E Alessandra. é bem isso que tu está trazendo que é bem interessante. É que nem quando a gente fala mindset, né? As pessoas, mindset, né? E aí tá tão na moda, a resiliência se tornou uma palavra tão na moda em função da pandemia, e É, que tem tanto estudo por trás, tem tanta coisa que a gente precisa saber por trás desta palavra, né? Que acaba, ficou no comum, né? No senso comum. Mas é legal a gente entender, assim, né? E é claro, e tem vieses, né? Tem vários tipos de estudo e tudo mais. Óbvio que aqui na Estalo a gente traz o conceito de resiliência, olhando, né? Colocando luz aí, da psicologia positiva, né? Que é algo que a gente acredita, a gente entende que é para além de muitos outros conceitos que tem por aí, que é válido também. Mas como que a gente traz isso para a nossa realidade, né? Então, resiliência, gente, é um nome que a gente dá para um estado mental, um estado psicológico, onde a gente passa por pressões, adversidades e tudo mais, que a gente sofre com essa pressão, sofre com esse olhar, né, essas coisas que nos acontecem externamente e que a gente não se impacta de modo negativo e permanente. eu ia dizer, e permanente, né? Que é E aquela coisa que permanente. impactou e agora nunca mais, né? Não Não tem volta como mais. mais resgatar. Porque eu sempre penso assim, né? Quando a gente passa por uma situação que nos causa algo, seja muito legal ou, né, uma experiência muito boa, uma experiência não muito boa, não é que nem a gente conceituar o material resiliente, que essa palavra vem da física, quando a gente fala, né, a esponja, uma mola, que são exemplos simples que a gente tem hoje mais comuns, de que a gente amassa esses materiais, eles voltam ao estado natural.
Quando a gente coloca o nome resiliência, né, para o ser humano, eu sempre acredito que quando a gente passa por situações que não estão equilibradas, isso nos muda, isso nos modifica. A gente não é um material igual a esponja que sofre, sofre, sofre e ela volta A ao estado gente normal. desenvolve habilidades a partir desse movimento de Isso mudança, mesmo. né? De experimentação. Mas então, se eu desenvolvo habilidades e eu deixo de ser, eu ainda assim sou resiliente? Claro, porque daí tu usou aquela situação para o teu desenvolvimento e tu não se impactou aquilo. Porque geralmente a gente Hum, vai usar a habilidade de ser resiliente em situações não muito boas, né? Geralmente a gente associa isso. Quando é muito legal, a gente não precisa ser resiliente, né? A gente vai celebrar, comemorar, a gente vai evidenciar coisas que já funcionam na gente. Mas quando uhum, não é legal, quando não está funcionando, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver algo para tornar aquilo suportável, vamos dizer assim, né? E aí, quando o ser humano se torna resiliente, que ele usa a habilidade da resiliência, ele vai se transformar, né? É isso que a gente tem na leitura da psicologia positiva e é o que a gente acredita aqui também, né? uhum. Obviamente, né? O ser humano, ele, de um ano atrás, Cecília, tu não é a mesma pessoa. Não, né? Não, e a gente, o nosso trabalho permeia muito a formação de lideranças, né? O que a gente fala muito aqui. E quando a gente conversa sobre perfil, né? E a gente está falando sobre comportamentos, competências com algum gestor, né? Ou dando uma devolutiva sobre uma avaliação comportamental que tem lá mapeado, né? Ah, tais competências tu tem muito desenvolvida, outras não, né? Naturalmente vem a pergunta, né? De, mas eu quero desenvolver tais e tais competências, né? E a gente sempre provoca que tu precisa te experimentar essas competências, né? Te colocar realmente na vivência disso para que isso possa fazer sentido para ti e a gente Uhum, começar a partir da prática, porque comportamento nada mais é que repetição, a gente desenvolver aquela habilidade se ela fizer sentido para a gente, né? Então, dentro uhum, do contexto da resiliência, assim, se a gente for pensar em estou precisando me adaptar, assumir um cargo de liderança, por exemplo, né? E eu sou um profissional extremamente técnico, analítico, e preciso ampliar alguns comportamentos que impactam diretamente nas minhas relações sociais, né? Porque eu vou ter que lidar uhum, com um grupo de pessoas, não só como colegas, mas eu vou ter que influenciar pessoas, né? Eu vou ter que uhum. uh, fazer essas pessoas pensar. Comportamentos são contagiosos, né? Então, Exatamente, né? Então, o quanto esse movimento da resiliência também é um entendimento de evolutivo, né? De eu conseguir me uhum. adaptar a essa nova situação, evoluir nisso se fizer sentido para mim, né? Se trouxer Sim, sim, retorno crescimento, positivo. expansão. Uhum, uhum. Faz Perfeito, sentido. faz sentido. E tem um olhar bem contemporâneo que a gente pode falar sobre isso, que é o nosso capital psicológico positivo dentro das organizações. A gente Quando a já falou gente disso em algum momento por É, aqui, a né? gente Se você já tem. ouviu. Tem por aí, tem um vídeo no nosso YouTube também sobre isso, de uma maneira falando principalmente de liderança positiva, né? Que é bem Exato. isso que tu está trazendo. Quando a gente é um indivíduo dentro de uma organização, quanto a gente impacta as pessoas ao nosso redor. Imagina um líder que toma decisões, que está à frente, né, da gestão dessas pessoas. E o capital psicológico positivo, ele vem com esse olhar contemporâneo, justamente para a gente entender o quanto a gente tem uma visão, inclusive, limitada sobre o recurso humano, né? Então, quando a gente fala de capital psicológico, pensa uma organização. Né? Geralmente a gente se preocupa em ter um capital financeiro positivo, né? A gente quer ter um capital de recursos, instrumentos, ferramentas positivos para a gente dar conta do trabalho, a gente quer ter um capital humano, né? Bastante vasto, com grupos, né, que dão conta aí dos desafios, mas muitas vezes a gente peca no olhar do psicológico das pessoas, né? Não adianta eu ter um monte de gente na minha equipe se elas não estão bem, né? Se elas não Aham. estão funcionando bem. Então a gente olha para um olhar mental, né? O potencial de aprendizado, de dedicação, de contribuição que aquela pessoa pode dar para a organização. A gente pode entender isso em vários contextos de pesquisas de clima, de engajamento, né? Se a gente vai para uma linha assim que está muito em voga, né?
mas a gente também pode avaliar, né, como tá isso nas pessoas que fazem parte de uma empresa, pelo seu capital psicológico, se está positivo ou negativo. E aí tem várias formas da gente olhar isso, né? Como que a gente olha esse estado psicológico das pessoas, né? Como que a gente desenvolve elas. Mas E te aí ouvindo agora, me vem assim, né? Talvez o pessoal que está nos escutando esteja pensando, tá, mas espera aí, né? Eu vou ter que calma. me envolver, né? Como assim, né? Tem um grupo de pessoas na minha empresa que estão lá para trabalhar, porque eles não estão lá para outra coisa, para dar resultado, fazer entregas. E aí eu tenho que ir lá e me preocupar em como que psicologicamente este grupo de pessoas está, assim, né? Parece mais responsabilidade Mais uma coisa. individual e do que desse líder. Olha o tamanho do peso que a gente está botando em Sim. cima dessa Uhum. liderança, né? Uhum. Mas é Uhum. real, né? É real. Ele é real, na verdade, um líder que pensa que é mais uma coisa para ele cuidar, na Aí, verdade, ele não está olhando o indivíduo, né, a pessoa da sua equipe de uma maneira integral, né? Porque não existe a pessoa não tá bem aqui, não tá bem em casa, tá bem ali ou não tá bem aqui, né? Não existe uhum, isso. Então, quando a gente consegue entender que o ser humano integralmente ele tá positivo, ele tá bem, e sim, se ele estiver bem, ele vai nos gerar mais resultado, né? Vai uhum. potencializar tudo que ele tem de bom naquele espaço, naqueles desafios, naqueles projetos. Não é mais uma coisa que eu vou cuidar, na verdade, a gente só está trazendo luz e consciência, algo que já está debatido aí, né? O tempo todo nas Sim. nossas equipes, né? Inclusive, quando a gente vai estudar o capital psicológico positivo, que é uma tradução na literatura que a gente chama por PsyCap, né? Em inglês, Uhum. né? Psy, né? De psicologia, cap de capital. Então, capital psicológico. E ele traz esse desenvolvimento desse PsyCap a partir de 4 elementos. E aí a gente pode até se brinca na literatura que esses 4 elementos é um acrônimo que se torna HERO, né? Que é herói em inglês, né? Então, se a gente trabalhar esses 4 elementos, nós somos heróis de nós mesmos, né? Nós conseguimos ir à frente, a gente está em excelência, em alta performance, né? A gente tem esse desvio positivo da nossa capacidade de entrega. Então, assim, não adianta eu também, como indivíduo, tá numa equipe, tá numa organização, ter uma liderança e responsabilizar essas pessoas pelo meu capital psicológico. Eu preciso olhar para mim e ter consciência, autoconsciência, autopercepção, autoconhecimento, para que eu possa entender como é que eu tô nesses 4 elementos aí, que é a esperança, a autoeficácia, a própria resiliência, que é, né, que é o que a gente estava falando aqui, e a nossa capacidade de ser otimista frente às situações. Então, bom, daria um episódio de podcast para cada elemento aqui, Eu Ceci. quero mostrar uma coisa aqui. Tem um livro que eu comecei a ler, não terminei ainda, Ó, né? Tá aqui, ó, fica a mas dica. vai. Poder da Inteligência Emocional, ó. Boa. Como liderar com sensibilidade e eficiência, Daniel Goleman, né? Richard Uhum, Boyatzis, não sei falar o nome dele, gente, e tudo Annie bem. McKee, tá? Mas tem uma parte aqui que eu separei para vocês, olha só. Quanto maior os estados positivos, olhando para Hum, estados de espíritos das equipes, mais superiores e maior o grau de cooperação entre as pessoas, tá? E melhores resultados no negócio da empresa. Então, se a uhum. gente pensar em dentro, aí ele chama de QI coletivo, assim, né, de coeficiente de Aham, inteligência perfeito. emocional coletivo. Então, quanto mais a gente trabalhar dentro da liderança nesse movimento de lidar com esse clima emocional, né? Esse ambiente que é Uhum, o uhum. capital psicológico que tu está trazendo, mais resultado a gente vai ter, né? Então, Mas óbvio, parece óbvio, mas eu não entendo não é. como atribuição da liderança, né? Isso, perfeito. Inclusive, tem várias pesquisas, como o Fred Lutens, que é um professor bem reconhecido dentro dos estudos de organizações positivas, né, dentro da psicologia, que ele traz várias pesquisas que fala assim, né, quanto mais a gente trabalhar forças individuais ligadas à saúde mental, emocional, mais o colaborador vai desenvolver a capacidade de lidar com adversidades, portanto, mais ele
ele vai ter crescimento, lucratividade como empresa, pois os colaboradores vão se sentir valorizados, mais conectados com o seu trabalho, mais aptidão para a vida pessoal o colaborador vai ter, né? Porque ele não vai se aprimorar só para o trabalho, é para a vida dele, todas as esferas da vida dele, né? Mas ele vai gerar impacto social, porque ele vai investir mais na relação, como tu trouxe antes, né? A sociabilidade, a generosidade vai acontecer. E quando a gente fala de RH, né? Posicionamento de marca empregadora. Empresas que trabalham saúde mental do seu colaborador é um agente de transformação, né? Agrega valor de forma positiva para a marca no mercado, né? Então é bem interessante a gente ver ganhos quando a gente, sim, tem que se importar com esse tema para que a gente tenha alto aí desenvolvimento das pessoas e elas estejam bem onde elas estiverem, né? Às vezes a gente fala, né, em liderança humanizada, né? E esse termo aí tá tão na moda, né, também, mas nada mais é de a gente poder acolher as pessoas como elas são, né, e lidar com o que elas têm, que dentro de todo um contexto, desde conhecimento técnico, vida pessoal, história familiar, história de vida, experiências, né, a gente tem as emoções, e é a base de como nos sentimos, né. Não adianta, lidando com pessoas aborrecidas, doentes emocionalmente, esgotadas, a gente não vai ter bons resultados, né? Não vai ter. Fingir que não está acontecendo não é um bom caminho, né? E tu sabe que agora tu falando me veio muito assim, né? Como as empresas, principalmente tech, e agora com essa onda do trabalho híbrido, home office, né? Acabou se focando tanto assim na eu te peço e tu entrega, eu te peço e entrega, né? Então, assim, eu não vou ir lá na empresa socializar. Eu tô aqui em casa, tá bem de boa, eu adoro ficar sozinho, a gente escuta isso, né? E eu vou lá, entrego e eu faço o que eu preciso. Eu não preciso abrir a câmera, nada, não vejo ninguém, não falo nada, e acabou. E aí a valorização técnica acaba acontecendo muito mais do que habilidades socioemocionais, né? E aí, quando a gente fala dessa empresa cuidar desse capital psicológico, né? Da gente desenvolver habilidades socioemocionais, soft skills, né? Nas empresas, essa equipe, esse líder, essa organização olhar para isso, como é difícil a gente enfrentar hoje essas coisas. Então, assim, não é só a força da organização tá olhando práticas, né? Olhando ferramentas, metodologias, se as pessoas não entendem a importância disso, né? Por isso que eu estou sempre trazendo muito pro indivíduo, né? E a sua capacidade de olhar para as coisas e aí ir adiante e ter esse crescimento e essa expansão de habilidade por si só, né? Não depender que o outro te ofereça esse espaço, né? Então, é desenvolver recurso comportamental, inteligência emocional e assim por diante, né? Então, é muito importante. Muito bem, se mexeu contigo esse tema, tu quer saber mais, né? Manda perguntas pra gente aqui, porque se deixar a gente vai ficar falando horas, né, Alessandra? Vamos ficar falando horas. Não deixa de ser, né, um eixo central, assim, do desenvolvimento humano que a gente acredita como consultoria, né? E quando a gente fala de liderança ou desenvolvimento de equipes, o ponto que seja, né? A gente vai sempre entrar nessa aceitação daquilo que está acontecendo conosco, né? Da presença nas nossas vidas, assim, para a gente viver plenamente aquilo que tá acontecendo, independente do momento, né? E todos teremos momentos bons, momentos mais desafiadores. Então, a gente precisa lidar com isso, né? Esse é o ponto central, assim, independente do papel, mas sim, né? Quando a gente fala de líderes, a gente fala de uma maior responsabilidade, né? Claro, isso mesmo, né? Esse é o convite, assim, né? Então, bom, tem várias práticas para realizar aí o PsyCap, mas a gente fica por aqui, né, Cecília, para ficar um gostinho de quero mais. Acho que deu, né, por hoje. Deu por hoje, Alessandra. Deu, chega. Já chega. Voltaremos. Voltaremos. Beijo, Tchau, gente. tchau, beijo.